O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu. Aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos na nossa vigília pascal, onde nós terminamos o tríduo para amanhã podermos celebrar a Páscoa. E a nossa liturgia é uma liturgia que a liturgia de hoje, ela vai crescendo aos poucos. Ontem nós terminamos o dia com aquele espírito de luto, e hoje a nossa celebração, ainda lá fora, começamos na escuridão. Começamos sem canto, mas aos poucos as luzes foram se acendendo, e em plena noite, como diz a própria liturgia, tudo vai ficando claro como o dia. O canto do Exulta-te nos fez um resumo da história da salvação. As leituras fez um resumo da história da salvação, até que finalmente nós cantamos o Glória, iluminamos o altar e agora proclamamos, antes ainda cantamos o Aleluia, que por mais de 40 dias estávamos fazendo o jejum dele. E agora solenemente entoamos o Aleluia, antes de ouvir o Evangelho da ressurreição. E daqui a pouco nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. Porque se hoje é a noite da Páscoa do Senhor, é também a noite da nossa Páscoa. Porque, meus irmãos, nós precisamos, fazermos a Páscoa
Porque se só Jesus fazer a Páscoa dele, não vai resolver. Porque tudo que Jesus fez, morrer e ressuscitar, ele não fez para ele. Ele fez para nós. Mas não basta só que Cristo ressuscite e está todo mundo salvo e está resolvido. Eu preciso aplicar a graça da ressurreição, o poder da ressurreição na minha vida. Ou seja, Cristo alcançou para nós, no alto da cruz e na ressurreição, o remédio. Mas agora nós precisamos tomar o remédio. Se nós não tomarmos o remédio, não resolve ter o remédio. E como é que nós tomamos o remédio? Qual é a pílula da salvação que quando a gente toma, entre aspas, a gente recebe os bens da salvação? São os sacramentos. Nos 7 sacramentos, nós recebemos os méritos da salvação. Sem sacramentos não há salvação. Os sacramentos é o comprimido aonde Cristo colocou a salvação. O mais excelente, o mais excelso de todos é a Eucaristia. Mas antes da Eucaristia tem um outro, que é importantíssimo. E é ele que nos abre a porta para todos os sacramentos. E é por isso que, na ordem de importância, ele vem primeiro. É o batismo. O batismo é o sacramento que abre-nos para a graça de Cristo. No dia do nosso batismo, nós recebemos toda a redenção da cruz e da ressurreição nas nossas almas. Por isso que nós ouvimos São Paulo dizer, na leitura da carta que foi proclamada, que nós fomos como que mortos e sepultados com Cristo pelo batismo. Sim, quando nós somos batizados, nós morremos para o velho Adão. Afogamos o Adão velho que está em nós, aquele Adão que pecou, e surge um novo Adão, Jesus Cristo, na nossa alma. É por isso que esta noite é a noite batismal. E é por isso que esta noite é longa. Hoje nós vamos fazer curtinho, mas antigamente essa missa começava à meia-noite e terminava ao raiar do dia, porque nós não sabemos a hora que o Senhor ressuscitou. As mulheres chegaram de madrugada no sepulcro e já estava lá, ressuscitado. Por isso os primeiros cristãos passavam a noite toda em vigília e na madrugada faziam o batismo, para que os renascidos pela água e pelo Espírito Santo pudessem renascer na mesma hora que Cristo ressurgiu do sepulcro. Por isso os batizados eram feitos nesta madrugada. E é por isso que toda essa liturgia é batismal. E é o batismo, meus irmãos, que aplica em nós os méritos, ou seja, o poder da salvação de Cristo. Cristo morreu na cruz e nos alcançou a salvação, mas a pílula que transmite para nós essa salvação é o batismo, a Eucaristia e todos os outros sacramentos. Por isso, nesta noite, nós vamos como que ser rebatizados. Por isso que nesta noite, nós queremos descer ao túmulo com Cristo e ressurgir dos nossos pecados. Esta é a noite da vitória. Nós temos a certeza de que Cristo tem o poder sobre o pecado na minha vida. Mesmo que eu seja fraco, mesmo que eu tenha lutado e caído, eu tenho a certeza que Cristo é a minha vitória.
Cristo é a minha força. Cristo é a minha luz. E é por isso que no precônio pascal, no Exulta, tinha aquele canto que o padre cantou quando estávamos ainda com as velas acesas. A igreja faz um paralelo da Páscoa dos judeus com a nossa Páscoa. Tudo aquilo que no Antigo Testamento prefigurava o Cristo. Nesta noite, para os judeus, foi a noite que o povo saiu do Egito, que representa a terra do mal e do pecado. O povo saiu das mãos do faraó, que representa Satanás, e foi para o deserto se purificar. E à frente do povo ia uma nuvem, uma coluna de nuvem luminosa. E é por isso que nós acendemos uma coluna luminosa, o círio, porque aquela coluna que ia à frente era o Cristo. E lá eles foram batizados. Quando ao chegar ao Mar Vermelho, que representa o sangue de Cristo, é por isso que o mar é vermelho, eles atravessaram as águas para o outro lado. É o batismo da nossa salvação. Foram lavados no sangue do Cordeiro. A travessia do Mar Vermelho é a nossa travessia. E agora nós somos conduzidos pelo Cristo, lavados pelo Cristo, e Ele nos conduz à terra prometida, onde corre leite e mel, a salvação. Este é o significado desta noite que nós estamos celebrando. Ontem, na pregação da paixão, eu falava da nossa confiança no amor de Jesus. E hoje nós precisamos ter confiança no poder de Jesus. Jesus tem poder de romper o mal. Ainda que parece que este mundo está na escuridão, e que de certa maneira realmente o está, ainda que parece que os egípcios dominaram o mundo e nos alcançaram, e parece muitas vezes que na nossa frente está o mar para nos afogar, e atrás de nós estão os nossos inimigos, e estamos encurralados neste mundo, onde parece que não há mais espaço para o bem, onde parece que não há mais espaço para Deus, para a virtude, para as coisas boas, para a solidariedade, para a amizade. Apesar de tudo isso, nós precisamos crer que Deus tem poder sobre o mal. E mesmo que pareça que o mal está triunfando, Cristo tem as chaves da morte. Tem o poder de romper a morte e o mal que está neste mundo. O mal nos cerca, sim. Mas se nós estivermos com Cristo, Ele não nos dominará. Repito, o mal nos cerca neste mundo, sim. Mas se nós estivermos com Cristo, Ele não nos dominará. Não terá poder sobre nós. Não nos esmagará. Não nos afogará. Porque aquele que venceu a morte está conosco. Por isso que a Sagrada Escritura vai dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? No ofício das vésperas nós rezamos hoje. A liturgia colocando
na boca do próprio Cristo estas palavras: ó morte, eu serei a tua morte. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos enganar pelas sombras que nos cobrem. A luz ainda brilha, sim. Não pensemos que tudo está perdido. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Essa é a nossa esperança. E por isso nós estamos aqui. Portanto, continuemos. Continuemos, porque o Senhor vai conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.